Ei, aqui é a Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva, e este é o podcast Aqui Tem Textão. No segundo episódio do podcast Aqui Tem Textão, eu tenho a honra de receber Vanessa Passos, que, além de ser uma escritora premiada de 2 livros, A Filha Primitiva, livro maravilhoso, daqui a pouco a gente conta como que a gente se conheceu justamente por causa desse livro. O segundo livro, A Mulher Mais Amada do Mundo, que ela me enviou e eu li, e assim, a Vanessa tem uma escrita visceral, mas uma pessoa que foi essencial na caminhada para a publicação do livro Aqui Tem Textão, porque foi ela quem escreveu esse endosso aqui atrás. A primeira vez que eu e a Vanessa a gente conversou, eu vou contar daqui a pouco, porque eu quero que ela se apresente. Vanessa, muito obrigada por estar aqui, minha amiga. Se apresenta para a gente. Ai, que alegria poder estar aqui com você, poder estar aqui no podcast. É uma alegria muito grande, porque uma frase que eu sempre repito é que nós, escritoras, não precisamos morrer para sermos lidas, né? Então, eu, enquanto escritora, professora de escrita criativa, PhD em escrita criativa também, eu quero muito ver mulheres colocando seus livros no mundo, né? E eu falo que, para além dos prêmios, dos status de estudo, o meu maior orgulho, a minha maior honra é saber que eu lidero uma comunidade de escritoras que tem voz. Então, é a melhor forma que eu posso me apresentar. Ai, está mais do que bem apresentada, né? Agora eu vou contar como que a gente se conheceu. Eu recebi muitos livros de editoras que mandam para eu ler, né? Porque tem grupo de leitura, por ser jornalista. E aí um dia me chegou o livro A Filha Primitiva. E eu estava no meio assim, não no meio, né? Mas estava no processo da minha escrita da minha tese de doutorado. E coisa de maternidade, eu falei, opa, vamos ler, vamos ver. E aí peço licença da autora, porque ela escreveu um negócio aqui que foi de me virar do avesso. E na hora que eu li essa frase, eu falei, meu Deus. Ah, e detalhe, né? Eu li o livro todo colocando os post-its e escrevendo, assim, me confessando para o livro. Né? Nossa, não, esse aqui não dá para ler, não. Eu achei que dava, não vai dar para ler o que eu escrevi, porque foi uma Manda depois para mim, off, que eu quero. Depois eu te mando. Ai, meu Deus. Nossa, Deus, aqui, eu acho que eu não vou conseguir ler nada aqui do que eu escrevi, mas eu quero ler o que eu peguei aqui, ó, peraí, ó. Eu escrevi aqui, ó. Começar a tese com essa citação. Essa parte eu posso ler. As coisas que eu escrevi, à medida que eu ia sendo provocada por esse livro, não dava. Olha só. Agora me dei conta. A chegada da menina me engravidou de novas palavras. Fico pensando que escrever é um parto infinito. A gente vai parindo devagarzinho, letra por letra, que se não saem, ficam encruadas dentro fazendo mal, ferindo a gente feito felpa que entra no dedo. Tem que tirar com agulha, espremer o pus. Dói parir palavras. Dói mais ainda viver com elas dentro. Quando eu li isso daqui, pronto. Eu falei, me definiu num instante, porque a minha escrita, Vanessa, ela foi muito impulsionada depois que eu engravidei. Como que você começou a escrever de uma forma mais intencional? Como que foi isso na sua vida? Olha, a escrita é interessante porque eu falo muito sobre voz, e a escrita foi a minha primeira voz. Hoje eu sou uma autora, uma professora, uma palestrante que constantemente falo, que estou em muitos eventos, mas eu nem sempre fui assim. Eu era uma garota muito tímida. Então, a minha história com a leitura e com a escrita veio disso. Eu me escondia na biblioteca da escola e os livros foram os meus primeiros melhores amigos. E era interessante isso que você falou de se confessar para o livro, porque eu lembro de ficar completamente revoltada quando lia, dizer assim, como que esse escritor, essa escritora que não me conhece, não sabe quem eu sou e sabe o que eu estou sentindo. Quando eu não tinha coragem de falar para quem estava do meu lado. Então, veio disso o desejo de começar a escrever, de começar a criar meus próprios personagens. Então, de fato, a escrita foi a minha primeira voz ali. E eu acredito que profissionalmente mesmo, até porque escritor ou escritora, pensar como uma profissão é algo visto ainda romantizado, sabe, pelas pessoas. Mas eu comecei a me enxergar
como escritora e ver isso como uma profissão quando eu já estava na graduação em letras e quando eu tive coragem de participar do primeiro concurso literário. Esse primeiro concurso literário, você já tinha... O que você apresentou nesse primeiro concurso? Que escrita que era essa? Olha, eu acho que é muito comum, sobretudo para mulheres, um processo de autossabotagem. Então, eu me autossabotei muito nesse meu início. Eu lembro que eu enviei o texto no último dia, sem revisão, porque eu tinha certeza que não seria aprovado. Então, era um concurso regional, o nome era Olhar da Gente, e precisávamos escrever algo sobre a cidade de Fortaleza, que é de onde eu sou cearense. E eu sempre fui muito mais da prosa do que da poesia. Então, eu escrevi um conto, trazendo ali muitos espaços de Fortaleza, mas ao mesmo tempo aquele olhar diferente acerca de como uma cidade pode afetar uma pessoa, né? Então, enviei, assim, sem qualquer perspectiva de ser aprovada e me auto-sabotando, né? Essa coisa de, imagina, em letras, estava graduada em letras e dizendo, não, vou mandar sem revisão. E aí, o texto foi aprovado, assim, para minha alegria. E foi a minha primeira experiência de, primeiro lugar, ter uma noite de autógrafos, porque os premiados tinham esse movimento, e, em segundo lugar, de conhecer outros escritores vivos, porque até então só eram os mortos que eu conhecia, né? Então teve uma sessão, teve um coffee break ali com todos os escritores e escritoras que foram selecionados junto comigo. Foi assim, foi um divisor de águas para mim. É engraçado isso que você fala da gente se autorizar e da gente se sabotar, porque quando eu te contei, né, quando a gente conversou, eu te contei a história toda do livro, eu já escrevia como ghostwriter, já tinha escrito minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado, mas eu tinha muito medo de colocar o meu nome em algo. E aí, quando eu reuni todos os textos que eu já tinha, né, os meus textões para poder publicar, e eu falei, gente, como que eu começo, né? E eu falei, olha, eu tenho que começar dessa coisa do princípio e falar dessa minha necessidade da escrita, mas depois do princípio, eu fui lá contar a história dessa impostora que estava dentro de mim, porque a sensação que eu tinha, e como você falou, ela é muito comum para as mulheres, a gente sempre tem a sensação de que falta algo. Para e pensa, você, estudante de letras, falando, calma aí, não sei o que lá tal. Eu, jornalista, já tinha publicado o livro como ghostwriter, já tinha ido a eventos, noites de autógrafos de livros que eu tinha escrito como ghostwriter e ainda não me sentia pronta. Uhum. Por que você acredita, Vanessa, que isso acontece tanto com a gente? Olha, dentro dessa perspectiva, tanto pessoal, da minha história pessoal, mas de acompanhar tantas mulheres, eu tenho um livro maravilhoso que se chama A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Tá aqui, ó, tá aqui esse livro, tá na estante, esse livro dá um chacoalhão na gente. Vida Criativa Sem Medo. E ela vai falar de um certo perfeccionismo que tá ali dentro desse universo feminino. E ela vai falar também sobre esse medo, sobre esse receio. A nossa sociedade, e a gente vive um machismo estrutural, ela é uma sociedade que penaliza as mulheres, a gente tem, inclusive, uma cultura de culpabilização da vítima, quando essa vítima é uma mulher. Então, a mulher, ela tem uma cobrança enorme sobre ela mesma, sabe? De uma maneira que ela ser vista, ela ser colocada ali numa posição de destaque, ou até mesmo de dizer isso fui eu que escrevi, assinar como o meu texto, causa um medo muito grande. Então, vem muito dessa questão cultural que abarca essas mulheres. Eu fui para uma oficina de escrita com Raimundo Corrêa, e eu nunca vou esquecer dele falando isso. Ele disse, olha, um homem pode escrever um conto medíocre e ele não tem medo de bater no peito e dizer que é escritor. Uma mulher, ela pode escrever 10, 100 anos de solidão, que ela vai continuar se questionando, será que eu sou mesmo escritora? E aí ele enquanto homem, né, enquanto professor e toda a experiência que ele tem,
ele falando sobre isso. Eu disse, é muito verdade, porque o quanto que eu vejo pessoas, e sobretudo mulheres, falando isso para mim. Você acha que para a mulher negra e nordestina isso se torna um fator ainda mais presente? Olha, ainda mais presente, né? Porque são várias camadas, são várias questões, em termos de literatura, né? E eu, então, né, que passei a minha vida inteira. É muito engraçado, e eu vou contar uma anedota. Eu que vivi a vida inteira no Ceará, faz 2 anos que eu moro fora, por causa do pós-doutorado, que eu fiz em Porto Alegre, e aí depois das constantes viagens, eu não dava conta de ficar longe da filha, a gente decidiu morar em São Paulo para poder ser mais perto as viagens e até poder viajarmos juntos. Mas eu lembro de uma pessoa me perguntando assim: o sucesso que você conquistou, a escritora que você se tornou, você só se tornou aí, em São Paulo, né? Aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, eu disse, olha, eu escrevo há muito tempo. Não é uma coisa que surge do nada, é um processo de estudo, de investigação, de análise, de escrita. Então, a escritora que eu sou hoje, ela vem de toda uma trajetória que eu fiz, inclusive daquela menina tímida que se escondia lá na biblioteca da escola, né? Então, eu tenho esse olhar muito grande. Eu lembro que quando eu venci um prêmio gaúcho, eu estava lá em Porto Alegre, foi muito engraçado, porque a minha filha tem 12 anos, mas ela é assim, bem pulso firme, né? E quando foram me chamar e falar da filha primitiva, disseram assim: Vanessa Passos, autora cearense com alma gaúcha. Aí a minha Ah, filha, quê? Que história é essa? Mãe de alma gaúcha. Gima, de onde tiraram isso? Que é essa coisa de sempre trazer para o sul e para o sudeste esse mérito, entende? Então, é um processo, até porque a minha literatura, o livro se passa inteiro no Ceará, né? Tem toda uma linguagem de oralidade que, inclusive, no processo de revisão do livro, preparadores de texto e revisores disseram: tira esse verbo, tira essa palavra, que isso não existe, e que eu precisei peitar e dizer, existe sim, porque nossa linguagem, nossa língua portuguesa é extremamente rica. Então, isso aqui, os leitores vão conhecer o que eles não conhecem por meio do livro. Então, é muito isso. Quando que você sentiu que você chegou lá com a sua escrita? Aliás, esse sentimento já chegou? Olha, é interessante porque eu acredito que a gente tem grandes marcos na nossa trajetória, e eu tenho alguns, pegando contextos aqui de técnica de escrita, porque quando a escritora vai, a professora vai junto, né? A gente chama de ponto de virada. Então, eu tenho alguns pontos de viradas importantes na minha vida. Acho que o primeiro deles foi, lá nesse começo, teve esse primeiro concurso, e eu fiquei me auto-sabotando, e aí eu participei de um segundo, e participei de um terceiro. E aí esse terceiro já era de âmbito nacional e tudo mais. E eu lembro que quando eu venci esse primeiro, eu acho que foi o primeiro ponto de virada, porque eu dava desculpas. No primeiro concurso eu dizia assim, ninguém mandou texto, por isso que o meu foi aprovado. Olha, Aí, eu aí não no, entendia que o mérito era seu, tipo, olha, tá não, maravilhoso isso que você escreveu. não reconhecia. Aí o segundo eu dizia assim, os jurados foram muito bonzinhos. Por isso que eles aprovaram o texto. E aí, quando veio o terceiro, que era de âmbito nacional, e eu viajei para o Salão do Livro aqui em São Paulo, caiu uma ficha, teve um ponto de virada, e eu falei assim, eu tenho que começar a levar a sério a minha escrita. Eu Você tenho não que levava parar a com sério. isso. Levar a sério, eu levava a sério, mas ao mesmo tempo eu dava um passo para frente e um para trás. Qual que era o seu medo? Olha, o meu medo, eu sempre pensava, eu sou jovem demais, eu que tive uma trajetória acadêmica, né, graduação, mestrado, doutorado, eu ouvi o tempo todo que autor bom é autor morto, quem você pensa que é para achar que é escritora. Então eu ouvia muitas contrariedades sobre, que é isso, ser escritora no Brasil, isso não existe. Então eu estava cheia dessas vozes externas e internas. Então eu ficava, dava um passo para frente
e outro para trás, sempre nessa hesitação. E aí esse foi o meu primeiro ponto de virada, de entender esse movimento. E aí eu acredito que o meu segundo ponto de virada, talvez tenha tido outros, mas um muito importante para mim, foi quando eu decidi peitar o A Mulher Mais Amada do Mundo, porque foi num período de mercado editorial terrível, plena pandemia. Nenhuma editora estava fechando contrato com autores. Porque estava todo aquele problema, ninguém sabia o que ia acontecer, o que ia ser amanhã, milhares de mortos. E eu falei, gente, eu vou publicar esse livro. E eu decidi fazer um financiamento coletivo, uma pré-venda por financiamento coletivo, e eu fiz tudo sozinha. Todo o processo de divulgação, de contratar a ilustradora, que também é cearense, de pensar na capa, de pensar em todo o processo, e fazer a campanha que foi lançada em 2020. E o livro foram vendidos, eu acredito que 300 exemplares na pré-venda, e foi arrecadado R$ 15.700 na época. Ou seja, você já conseguiu pagar o livro praticamente. A sua Não, tiragem inicial foi de quanto? Foram 1.000 livros. Eu fiz muito mais do que planejava, porque 300 foram enviados, né? Que já foram comprados na pré-venda, e eu fiquei com esses 700 livros que foram todos vendidos. Então eu disse, gente, um livro completamente independente. Eu consegui ali no primeiro ano vender 1.000 exemplares e sem poder fazer nenhum lançamento presencial. Porque não podia. Eu enviava pelos correios, e ele também não estava em livrarias, era vendido apenas na rede social, e era engraçado porque eu me tornei amiga do pessoal do Correios, né? Toda semana eu estava lá, eu presenteei eles com os livros, foi um negócio muito legal, assim. Então, eu falei, poxa, eu construí um público leitor, eu tenho uma audiência, né? E o livro foi cada vez mais alcançando, tanto é que agora, por isso que eu digo que livro é ativo, tá, Iana? A Ai, gente me ensina, me ensina. olha, publiquei, sei lá, há 2 anos, aí a pessoa acha que o livro morreu. Não morreu, porque o que acontece? Eu fiz uma parceria com uma roteirista, porque eu tenho estudado roteiro agora, e a gente juntou alguns contos do livro, inscreveu num prêmio, ele venceu o Prêmio Catarinense de Cinema, e ele vai ser filmado, o curta agora, nesse ano. Então, Uau. o livro que foi publicado em 2020, então, em 2024 vai estar saindo um curta a partir de um prêmio que é inspirado nos contos. Então, isso é muito legal, de você entender que o livro pode alcançar pessoas de diferentes maneiras. E como que você fica sabendo desses prêmios? Porque olha só, você começou publicando por meio de prêmios, aí você pegou o seu livro, já viu um outro prêmio. Como é que você rastreia isso tudo? Ensina para a gente que está assim, chegando nesse mundo e falou como que eu começo a publicar algo e a me colocar nesse mundo. Já vou Olha, anotar. eu sou a pessoa do planejamento. Inclusive, eu sei que você tem. Agora, não sei se é um curso em imersão de planejamento. Já estou fazendo mexer, não foi combinado. Por que eu digo isso? Porque tudo que eu conquisto na minha vida, Iana, vem do planejamento e da organização. Concordo plenamente. Então, assim, dezembro, novembro, para mim é um mês sagrado. Eu já estou planejando o ano que vem. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu percebo, porque eu não era a gata das redes sociais ainda naquela época, lembra que eu era tímida. Então, eu comecei pelo concurso, por quê? Porque eu enviava por e-mail, ninguém via minha cara, eu não sabia, eu era tímida. Então, a estratégia do concurso começou por isso. Tem muita gente que faz o caminho inverso, que é ter os textos nas redes sociais, publicar às vezes no Medium, ter uma newsletter, e existem vários caminhos que podem levar ao mesmo resultado. Mas o que eu fiz? Eu mapeava os prêmios do ano. Então, eu olhava quais eram os prêmios regulares, todo ano, em janeiro, lança o Barco a Vapor, que é um prêmio infanto-juvenil. Todo julho lança o prêmio Kindle, que é anual e lança o edital. Final do ano, então eu ia mapeando os prêmios para livro e para textos curtos, porque, por exemplo, você pode ser premiado por um único texto. Tem um concurso que é só de um conto, uma poesia, uma crônica. E eu já recomendo para vocês, tem um site que se chama Blog Concursos Literários.
Lá você vê os cursos do ano, qual o gênero, se a premiação é dinheiro, se a premiação é publicação, se o envio é por correio ou por internet. Eu tô pegando o meu planner agora e anotando isso, porque, gente, peraí, fala de novo aí, peraí, gente, cadê as estagiárias aqui, ó? Me arruma a caneta aí agora, porque a gente não deixa informação Isso boa. é maravilhoso. Obrigada. Informação boa a gente anota na hora. Fala aí de novo qual que é o nome do prêmio, do blog, como é que é? Concursos Literários. Nesse blog você entra e aí você clica concursos do ano. Aí vai estar lá, janeiro, fevereiro, todos os concursos. Você clica em cima e lá tem o regulamento, tem a premiação, tem o que precisa. E também você tem a possibilidade nesse blog de se inscrever, porque eles têm uma espécie de newsletter, então eles te mandam por e-mail quando vai sair prêmios. Então, isso é legal, porque eu ficava sempre olhando o blog, mas também tem essa assinatura que aí você consegue ficar recebendo e se preparando, porque esse é o segredo, se preparar. Quando eu me inscrevi com a Filha Primitiva, nossa, eu passei muito tempo escrevendo, revisando, fazendo leitura crítica, porque eu queria, como a mulher já tinha publicado de forma independente, tinha feito todo esse trabalho, construído a audiência, eu falei, o próximo eu vou me inscrever num grande prêmio literário. E aí eu vou fazer com calma, vou trabalhar. Então eu fui planejando, né? Que a palavra-chave, fui planejando e me organizando para isso. E aí a Filha Primitiva veio nesse contexto. Eu vi você respondendo esses dias no seu Instagram, inclusive brava, não brava, mas combatendo a um hater que tinha falado que você tinha até comprado os comentários, as avaliações do seu livro. E aí você falou, gente, peraí, eu passei X anos escrevendo, não sei quantas mil pessoas elogiaram. Quanto tempo você passou escrevendo? Quanto tempo demorou para a Filha Primitiva nascer, para você parir esse livro? E ele também ele foi publicado por causa de premiação, né? Exatamente. A Filha Primitiva, quando eu publiquei em 2020, eu já estava escrevendo A Filha desde 2017. Uau! Então, assim, ele começa em 2017 e eu só publico em 2021. Também foi uma autopublicação no formato KDP, porque o prêmio Kindle ele é um prêmio diferente. E aí foi um outro ponto de virada na minha vida, porque todos os outros prêmios que eu participava, eu mandava o original por e-mail, ou mandava por correios. O prêmio Kindle não é assim. Você precisa já autopublicar o livro no KDP. E aí, desses livros, vão selecionar 5 finalistas, e dos 5 finalistas, um vencedor. Então, assim, no meu ano, concorreram 2.400 obras. Então, foi muita gente! Muita gente. Porque todo mundo que publicou naquele período do edital e colocou a hashtag Prêmio Kindle estava classificado para concorrer. Então, já naquele momento, o livro ele foi se destacando no sentido de ter uma audiência muito grande, ter muitos leitores e muitas avaliações. Foi muito legal, porque a minha estratégia de marketing e divulgação, porque eu sou uma escritora marqueteira, sim, eu acho que a gente pode usar o nosso marketing a nosso favor. A gente tem, né? Porque se a gente não falar do livro da gente, a gente não vender o livro da gente, quem que vai? Eu fiz um podcast com o nome do meu livro, gente. Olha o marketing. Exatamente isso. Então, qual foi a estratégia? Eu percebi que clubes, eu entrei em contato com muitos clubes de leitura, sobretudo clubes de leitura que liam mulheres, que liam autoras vivas, autoras brasileiras, autoras contemporâneas, ou tem alguns clubes que é Leia Nordeste, que leiam autoras do Nordeste. Então, eu fui entrando, mapeando os clubes, entrando em contato e divulgando o livro, dizendo, olha, eu tenho disponibilidade para participar, para conversar com vocês, para conversar com o clube. Então, o livro, ele se tornou um queridinho de muitos clubes, porque um clube lia e o outro via e queria. Então, antes dele se tornar vencedor, dele ser anunciado, ele já tinha 500 avaliações. Uau! Então, hoje ele já está com quase 3.000 avaliações, né? Porque tem muito esse processo das pessoas lerem. E assim, eu tenho um cuidado muito grande com os leitores.
Assim, Uhum. todo leitor que fala comigo. Tanto é que você foi assim. A gente se Foi. conheceu porque você leu, aí você divulgou nos stories, eu fui lá conversar com você. E para mim foi uma surpresa tão grande, porque aí voltando nessa história, eu dei um spoiler da história, voltei e agora a gente chega nela. Então eu recebi o livro, eu li esse livro em 2 horas. Eu não leio numa velocidade normal, eu sou a louca do livro, eu leio muito rápido. Mas esse livro eu não conseguia largar. E era um sábado, eu peguei o livro, aí eu coloco a data, lá, novembro de 2022, eu ponho meu nome e a data, e eu não empresto para as pessoas, porque como eu disse, tem coisas aqui que estão escritas que não dá nem para eu ler. E aí, eu não conseguia largar. E eu falei, bom, essa parte vai entrar na minha tese de doutorado, né? A epígrafe da minha tese é esse trecho que eu li. E eu falei, vou marcar a Vanessa. Eu não imaginava que ela fosse me responder. E aí ela me respondeu com muito carinho, você me respondeu com muito carinho, com muita atenção. E começamos a conversar, essa troca, né, gostosa de amizade, para você ver, né, tem pouco mais de um ano isso tudo, e depois a gente foi vendo que a gente tinha outras coisas em comum, mas isso a gente deixa para a terceira parte da conversa. Então, você responde todo mundo que te marca, isso faz parte da sua estratégia. E assim, isso na verdade, em Isso é parte, educação também, né, gente? é, Responder a sua em educação. parte é uma estratégia, mas em parte tem a ver com o meu amor, com o meu propósito de vida, que é pessoas. Eu amo pessoas, eu amo conversar com pessoas. Uma frase que eu digo para as minhas alunas é que cada pessoa é um mundo, cada leitor é um mundo. Às vezes elas estão querendo ter muitos seguidores ou muitos leitores. Eu digo, gente, cada leitor é um mundo. Às vezes você não tem ideia do que, a partir de um único leitor, de uma única leitora, o que pode vir. Então, eu tenho esse cuidado individual de saber o que mais tocou, o que mais impactou na leitura, quem indicou. Eu pergunto sempre, eu faço pesquisa de mercado para saber. Aí as pessoas dizem, às vezes foi a Amazon, às vezes foi um amigo, às vezes foi o clube. Então, eu me interesso pelas pessoas, porque para mim isso é o mais importante, né? Então, assim, eu fiz muitos amigos. Quem me recebeu aqui em São Paulo foi uma leitora que se tornou uma amiga, que fez um tour comigo por São Paulo para mostrar São Paulo quando assim que a gente mudou, porque ela se apaixonou pelo livro, ela é psicóloga, ela trabalha com comunicação não violenta e, enfim. E aí foi a partir do livro também. Gente, sensacional. E aí tá, só que você ainda era escritora, estudante. Quando que você entendeu que você podia viver da sua escrita? Hoje você vive da sua escrita? Você vive do ato de escrever? Olha, é muito interessante, eu gosto sempre de conscientizar a audiência e explicar. Existe uma diferença entre viver de escrita e viver de literatura. Hoje eu vivo de literatura. A escrita, ela está dentro desse universo, na verdade, desde 2018, que eu vivo de literatura. E eu vou contar um pouco dessa história desafiadora que foi. Mas o que é o viver de literatura? Entra o que eu escrevo, por exemplo, hoje eu recebo mensalmente os royalties da Amazon, porque os meus livros estão lá em e-book. Tem também o direito autoral, que é uma prestação de conta trimestral da editora. Tem também, por exemplo, o ano passado saiu um conto meu na revista Piauí, que é uma das maiores revistas literárias. Então, hoje, quando sai um texto meu em algum veículo de imprensa, também eu sou paga por isso. Saiu uma coletânea de textos na Máquina de Contos, que é uma assinatura. Então, sim, eu vou sendo paga pela minha escrita e agregando a isso, eu tenho os outros trabalhos, por exemplo, quando eu sou convidada para eventos como Bienal, festival, então a gente recebe cachê, tem as palestras e tem os cursos de escrita. Então, eu vivo de literatura, que é esse entorno e que agrega tudo isso. Mas o que eu defini para mim? Que tudo que eu trabalho precisa estar relacionado com a ficção. Porque, por exemplo, ao dar aula de escrita, eu estou aprendendo 2 vezes sobre escrita. Eu estou pensando sobre escrita. Eu tô, ao mesmo tempo que eu ensino, eu também estou planejando as minhas próximas obras. Então, é um trabalho que me agrega dentro do que eu retroalimenta a minha escrita e não me afasta dela. Isso foi uma decisão lá em 2018, e começou de algo trágico, tá? Porque às Ai, vezes
Você acabando com o romance, com a gente achando Eu que é tudo tava lá, lindo, empolgada, não, a gente achando que você vai pegar o notebook, abrir na praia ou numa casa no campo, escrever e viver daquilo. Não é assim. não é assim. Aff. Enfim, eu tinha acabado, eu era concursada, eu era professora concursada, eu já ganhava como mestre, então eu já tinha tido progressão horizontal, quem conhece um pouco dessa questão dos concursos, e eu tinha acabado de ser aprovada no doutorado. Aliás, eu tinha fazer 6 meses que eu estava conciliando, porque a louca decidiu conciliar um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico com o concurso. Na época eu não podia pedir afastamento porque eu ainda estava no probatório. Então eu conciliei essa jornada muito intensa. E aí eu já estava no período para solicitar esse afastamento, já tinha feito os 3 anos, e aí eu presencio um assassinato no último dia da escola. Tá doido? Que é isso? E Isso assim, é um livro. Você já escreveu sobre isso? não, e foi muito doido, porque mexeu ainda mais comigo, porque foi um crime passional, assim, Jesus. por conta de ciúme. E aquilo mexeu muito comigo, e eu comecei a adoecer. Não, mas depois de você presenciar um homicídio, você conhecia as pessoas? Sim, o pior, né? Assim, na época, meu último ano no estado, eu atuei como gestora. Então, eu era coordenadora pedagógica e o meu amigo que faleceu era coordenador financeiro. Então, eu ia de carona com ele naquele dia, e aí a minha intuição muito forte, eu falei, não, vai. E aí, no que ele sai, na porta, assim, a gente estava na secretaria, no que ele sai, ele leva 3 tiros. Oh, E volta para dentro da escola e cai nos meus pés. meu socorro. Então, assim, foi algo muito, muito ruim. E aí eu fico Unha, pensando, as palavras às vezes são insuficientes, né, para a gente descrever. a gente tá rindo de Tá rindo desespero. de nervoso, a gente tá Eu não rindo sei de... como é que você conseguiu levar. Você foi trabalhar no dia seguinte? Não, era o último dia Era o antes último dia das mesmo. férias dos alunos. Os alunos estavam fazendo prova. E era o último dia letivo antes das férias. Socorro, Deus. Então, foi muito ruim. Eu fiquei na escola ainda até, porque a gente teve que esperar a polícia chegar, a ambulância, todo aquele processo bem complicado, né? E aí, depois disso, eu não sabia como dizer para minha família que eu não tinha mais condição de voltar para aquele lugar de trabalhar ali. E eu Imagina. me vi só. E eu falei assim: eu preciso sustentar minha filha, ninguém vai acreditar em mim. Eu comecei a adoecer, assim, mesmo em casa, porque eu tinha conseguido afastamento por conta do doutorado, mas eu falei, não tenho condição de, mesmo depois do doutorado, voltar para cá. Ou voltar para esse ambiente em que eu já tinha passado por outras coisas, mas não tinha chegado a esse ponto limite, né, de uma tragédia. E aí eu decidi tirar um projeto do papel. E aí, mais uma vez, o planejamento. Planejamento é uma palavra da minha vida, viu, É a Ana? rainha do planejamento. A próxima oficina que eu fizer de planejamento é você que vai estar lá dando aula para gente. Maravilhosa. Me ensina, por favor. Aí conta desse projeto. Qual o projeto? Você olhou para aquilo que você sabia fazer, as suas habilidades? Como é que foi? Exatamente. Eu tinha feito uma formação em elaboração de projetos culturais. E aí eu falei, eu já sonhava em dar aula de escrita, mas eu não me sentia pronta. Escrita. Mais uma vez, a autossabotagem, né? Oh, Quando que eu Jesus. decidi que eu queria ser professora de escrita? Em 2010. Isso foi em 2018, 8 anos depois. E aí eu falei, agora que eu não tenho mais o que fazer, eu tô doente, eu não tenho condição de voltar para a escola, eu não tenho ninguém para me ajudar a me sustentar, na verdade eu ajudava os meus pais, com uma filha, o que eu vou fazer? Aí eu parei e eu disse, vou tirar um projeto do papel, que era um projeto de oficinas literárias. Então, eu desenhei esse projeto, que seria durante 6 meses, cada mês era uma oficina com uma temática diferente. Eu lembro que a primeira era autoficção e autobiografia, a outra era uma oficina de criação de personagem, a outra era sobre narrativas de amor, a outra era sobre diário. Enfim, eu fiz um ciclo
e entrei em contato com uma livraria, eu fiz uma parceria com uma livraria para essa oficina acontecer no mezanino dessa livraria. E aí, por isso que é muito importante a gente pegar tudo aquilo que a gente tem, né? Eu já tinha conhecimento de produtora cultural, então eu organizei um evento chamado Conversas Literárias, sempre no final do mês naquela livraria. Eu chamava autores, a gente tinha bate-papo, roda de conversa, lançamentos, e ali eu já divulgava a oficina do mês seguinte. Então, Olha, também era estratégico. mercadológica, marqueteira, vendedora, entendedora do Paranauê desde o dia 1. Um exemplo para a sociedade. Eu pensava, todo mundo ganha. Por quê? Porque os escritores que têm vergonha de se divulgar, eles ganham, porque eles vão estar ali. A livraria ganha porque vai vender com o lançamento, vai ganhar a porcentagem dos cursos também. Então, todo mundo, de alguma maneira, ganhava. Porque eu sempre penso também nessa coisa do ganha-ganha, né? Do coletivo, de todo mundo sair ali beneficiado. E aí, ao final dos 6 meses, eu me dei conta de que tinha público, que as pessoas pediam, que elas amavam, mas que tinham uma dor, que era, elas queriam escrever um livro. E numa oficina curta de um mês, não dá para escrever um livro. Então, foi quando eu montei a metodologia na época se chamava Curso Intensivo de Escrita Literária, que hoje é o programa 321 Escreva. E o nome 321 Escrever é muito melhor, né? Vamos 321. Maravilhoso. Eu ainda estava ali com aquela veia acadêmica, curso intensivo. Gente, academicismo destrói a humanidade. Quando vem com aqueles títulos, vem trabalho acadêmico, eu falo, a ideia é ótima, mas ninguém vai esse nome ridículo, péssimo. Não, Adorei o nome. E aí foi isso. Então, eu comecei a acompanhar essas pessoas e eu vi o quanto que elas se realizavam, pessoas que, tipo, trabalhavam com, sei lá, eram advogadas ou tinham outra profissão, mas que o sonho da vida era escrever um livro, que sempre quis fazer aquilo e nunca teve ninguém para auxiliar. E aí eu acabei fazendo tudo isso. E aí eu entendi, e assim, óbvio, eu consegui unir propósito, planejamento, organização, ajudar pessoas e ganhar dinheiro, porque é um tabu dizer, né? Ninguém pode falar que ganha dinheiro. Isso eu acho muito... Ô, Vanessa, isso eu acho muito legal de você, porque eu te acompanho desde 2022, e eu vejo que de lá para cá você tem se posicionado de uma forma muito clara nas suas redes sociais, de que eu sou uma escritora que quero ganhar dinheiro, não é só pela arte, é pela arte também, mas também é pelo meu conforto, pelas minhas conquistas, pela minha segurança financeira. Como que você conseguiu chegar nesse ponto de autorização? Porque a gente está falando de uma mulher que era uma menina que se escondia na biblioteca. Para agora uma mulher que bate na mesa e fala, eu quero dinheiro. Adorei. Não, vou anotar isso aqui também. Peraí, vai que eu vou pegar aqui, eu vou começar a anotar. Não, mas uma coisa que é interessante, eu comecei a observar o quanto que... Por que eu me sabotava tanto? Eu vim de uma formação literária, acadêmica, que romantizava a literatura, que autor bom era autor morto, e que não me autorizava, como mulher, como escritora, como uma mulher jovem, escrever. Então, eu comecei a perceber o que me auto-sabotava. Eu entrei num processo de autoconhecimento. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, que é importante, eu comecei a pensar, não, a literatura por amor, a arte por amor. Mas aí eu comecei a pensar, se eu contratar um encanador hoje para fazer um trabalho aqui na minha casa, eu vou pagar ele, entendeu? Se eu Ele pode até amar ser um encanador, mas você vai pagá-lo. Se eu contratar qualquer profissional de qualquer serviço, ele vai ser pago. Aí, quando você vai trabalhar com escrita, não para você se divulgar, ou então, não, porque é por amor, você está escrevendo por amor. Então, é preciso entender que tem um livro que eu recomendo, Iana, leia, Pense como um Artista. Ele vai falar muito sobre essa questão também de arte e dinheiro. Já vou anotar de novo. Pense, já tinha ouvido falar de um que era o Roube como um artista. Não é. Esse é outro. O Roube como artista vai falar mais do processo criativo. O Pense como um Artista vai falar desses diversos artistas que precisaram se posicionar, inclusive, no mercado. Tem até uma frase muito engraçada que no livro diz assim, os bancários, quando eles se reúnem, eles estão falando de arte. E os artistas, quando se reúnem, estão falando de dinheiro.
porque sempre foi uma questão. Os artistas lutando para sobreviver, para conseguir se manter da sua arte, para poder trabalhar a partir disso. Então, eu fui o próprio arco da minha personagem, né? Uau. De entender e de mudar isso. E aí, como eu não tinha apoio de ninguém, todo mundo me achava louca, o que de fato eu sou. Eles estão certos. E Me achavam louca, aí, eles estão certos. exatamente. Aí, o que eu fiz? Eu fui estudar educação financeira. Por quê? Se eu queria fazer uma progressão de carreira e eu sabia que eu não ia ter ninguém para me apoiar, então eu fui planejar abandonar o meu concurso, né? Pedir exoneração. Então, foram 2 anos de planejamento. Reserva de emergência, investir financeiramente, entender os custos mensais, entender ganhos, entradas, meses de alta, meses de baixas, né? A gente que conhece a Bíblia sabe que é o período da vaca gorda e o período da vaca magra. Então, tinha várias questões ali que eu me preparei até chegar e dizer, quero pedir exoneração. E como que foi chegar e falar essa frase para a humanidade? Estou pedindo exoneração. Não, a primeira coisa foi que a mulher lá do estado, ela tentou me convencer de A a Z para eu não fazer isso. Não, você pode pedir uma licença não remunerada, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ela não queria me dar a minha exoneração, né? E foi muito engraçado que eu tentando convencê-la a me dar aquilo que eu tinha direito, né? E que era uma decisão sua, né? Uma decisão minha. E aí, a primeira decisão que eu tomei, que também foi um ponto de virada para mim, é que eu ainda tinha resquícios dessa menina tímida e dessa menina que era muito submissa aos pais, assim, no sentido de desejo, de expectativa, de ter que agradar os pais. E aí eu tomei a decisão de que vou fazer isso e não vou comunicá-los. Eu sou uma mulher que já me sustento há muito tempo, que já saí de casa há E, bastante tempo. e quantos anos você tinha? Olha, quando eu saí de casa, eu tinha 17, né? Quando eu pedi exoneração, ai meu Deus, não lembro, foi 2018, 2, 4, faz 6 anos atrás, eu tinha 24. Ou seja, já, que você é muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? A Vanessa, eu esqueço que ela é muito jovem. A gente tem uma diferença de 10 anos. Ela é 10 anos mais nova do que eu. É muito, e muito sábia, e muito esperta, e muito safa também, né? Assim, você soube se safar das situações e lidar com as situações muito bem. E isso que você fala, assim, de entender, pai, mãe, beijo, tá aqui. Agora eu vou ali construir aquilo que faz sentido para mim, é necessário para você se tornar um adulto funcional, porque senão você vira um adulto que está eternamente dependendo da aprovação de pai e mãe, que tem uma cabeça, claro, honrar pai e mãe é uma coisa, viver dependendo da aprovação do pai e da mãe é outra coisa. Então, pelo visto, eles não aprovavam a sua decisão, né? Completamente diferente. E, assim, eu, até hoje honro os dois, né? São pessoas muito importantes para mim. E aí eu tomei essa decisão que eu falei, não vou dar satisfação. Eu passei a minha vida inteira dando satisfação para todo mundo. Então eu vou pedir exoneração e vou continuar vivendo. Se eles me perguntarem, eu vou dizer. Não vou mentir, porque eu odeio mentira. Mas se me perguntarem, eu vou dizer. E aí minha mãe, muito arguta, mulher sempre muito mais arguta, com 3 meses ela olha para mim, ela lavando a louça, a gente conversando, ela disse, tu já pediu exoneração, não foi, Vanessa? E aí eu falei, já. Pelo amor de Deus. Sua cara já devia estar outra, sua expressão já devia ser outra, Nossa, né? Você devia estar exalando eu tava felicidade. pleníssima, eu tava assim, acho que foi uma dos momentos em que eu senti mais liberdade na minha vida. Uau. Né? Meu pai soube 1 ano e meio depois, num jantar. 1 ano e meio? 1 ano e meio depois, num jantar que eu contei, ele não ia perguntar, ele jamais cogitou que eu teria coragem de fazer isso. Você acha que ele tinha medo de perguntar e ouvir a verdade? Talvez, também. Então ele não perguntou e eu falei, ele quase engasga no jantar. Não, e eu decidi falar porque ele continuava falando para a família assim: minha filha é concursada. Aí eu digo, gente, eu tenho que acabar com essa história, né? E aí foi assim. Meu Deus. Vanessa, e aí, assim,
pegar o seu conhecimento e transformar num curso, transformar em mentoria. O meio acadêmico te ajudou, essa vida acadêmica de metodologia, né, dos caminhos, você acha que isso te ajudou? Ou na realidade não? Você teve que pensar de outra forma para poder criar seus cursos? Olha, a academia é muito engraçado, porque a minha relação... Acho que a academia é uma experiência de céu e inferno. Nossa, nem me Assim. fale. Estou traumatizada. Acho que eu não volto à universidade tão cedo depois desse doutorado. Então, era isso. Primeiro que, quando eu fui fazendo essa transição, o meio acadêmico me crucificou, assim. Uhum. Vai virar uma blogueirinha de internet, a pessoa com tanto conhecimento, com doutorado, vai fazer isso. Então, eu fui muito criticada nesse sentido. Mas eu sempre aprendi a reter o que é bom. Então, o olhar de pesquisadora, que é uma coisa que eu sempre amei, foi muito importante para mim. Tanto pesquisar livros, quanto trazer um conhecimento empírico. Porque, por exemplo, muito do que eu trago na minha mentoria e nos meus cursos não vem de livro nenhum. Vem de um conhecimento empírico, prático. Porque o que eu fazia? Eu testava e avaliava. Funciona? Por que funciona? Não funciona? Por que não funciona? Então, eu ia tomando notas. Eu sempre ia primeiro aplicando em mim, para depois ir vendo como eu ia fazer isso. Então, foi muito importante para mim, inclusive porque antes o meu sonho era ser professora universitária. E eu queria ser orientadora. Eu gosto desse trabalho de orientar. Olha o sonho dos outros, né? Cada sonho, Vanessa, eu tô juro, sonhando orientadora, tá bom. Exatamente. Não, e minha mãe ficou presa nesse sonho muito tempo, né? Que ela dizia, mas era seu sonho. E os sonhos mudam. Eu acho que isso é uma coisa legal também, de entender que a gente muda e os sonhos mudam. Mas eu trouxe essa Vanessa orientadora, esse projeto de Vanessa orientadora para a literatura. Porque hoje é o que eu faço, no sentido de acompanhar um livro do início ao fim, de chegar, olha, eu tenho uma história que eu acho que é uma das histórias mais bonitas, não sei, eu tenho um carinho por ela, que é da Jani Ribeiro. Ela me procurou quando se aposentou. Ela era professora de Geografia e História, e ela se aposentou e falou, Vanessa, o meu sonho, a minha vida inteira foi escrever um livro, mas aí eu fui trabalhar, eu fui cuidar dos filhos, eu cuido dos netos, eu cuido... A mulher, né, sempre cuidando de todo mundo. E aí ela me falou disso, e ela dizia, Vanessa, eu achava que quando eu me aposentasse eu ia ter tempo, só que agora eu tenho que cuidar do neto, tenho que cuidar do pai, eu tenho que cuidar disso aqui. Eu disse, Jani, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai ter tempo nunca livre. Só quando a gente morre que a gente tem tempo. Ou você decide finalmente se dedicar ao seu projeto ou não. E aí ela vai comigo, eu dei um carão de amor nela, antes dela se inscrever no curso, né? E aí ela começa, a gente foi trabalhando o livro de contos dela, que hoje se chama Memórias de Lince, e foi muito legal, porque depois de terminar, eu vi saindo da ideia, eu vi ela escrevendo, eu fiz a leitura crítica, e depois eu falei, Jani, esse livro vai para o mundo, vai ter uma chamada de originais de uma editora que só publica mulheres. Ela, mas você acha que eu, concorrendo com essas outras mulheres mais jovens, eu disse, Jani, vamos preparar o seu livro, vamos preparar seu portfólio, vamos preparar tudo. E a gente prepara isso e ela manda, isso foi no final de ano, assim, e ela ficou entre as 8 selecionadas da editora, concorrendo com mais de 200 obras. E o livro vai ser lançado esse ano, né? Então, assim, aí ela me manda um áudio, não sei se foi áudio ou se foi por escrito, ela falou assim, Vanessa, depois do nascimento dos meus netos, a maior alegria que eu tive na vida foi escrever e publicar meu livro. Então eu digo, meu Deus, olha no que ela compara, né? Porque assim, eu não sou vó ainda, na verdade sou vó de pet, né? Eu não sou vó ainda, sou mãe, mas imagina o peso que é. O que eu posso falar é que, assim, o dia do lançamento do meu livro, da Noite de Autógrafos, a minha sensação, e esse ano, assim, esse ano, né, 2023, eu fiz 40 anos, não quis comemorar,
não estava com esse clima, defendi minha tese de doutorado, também não quis comemorar, não estava nesse clima, mas a noite de autógrafos da publicação do meu livro, para mim, foi como se fosse todas as festas dos últimos 10 anos estivessem ali condensadas e celebradas, porque realmente, quando ela fala que né, essa alegria de um filho, para mim o livro dá essa sensação de um filho, e detalhe, para mim é uma sensação muito diferente de você ter o livro físico do livro digital. Então, do e-book, por exemplo, né? Para mim a sensação é outra. E aí, trazendo para a terceira parte do nosso encontro, um dia a Vanessa viu que a gente, não sei como que a gente chegou nesse ponto de que ela viu que já lembrava de mim de outros momentos, tal, que não sei o que lá, de vida. E aí, a gente tentando marcar um café virtual, porque eu sou desse tipo de pessoa, eu mando mensagem para as pessoas e falo, adoraria tomar um café com você, eu faço aproximações intencionais mesmo, e à medida que eu ia vendo, né, pelo perfil da Vanessa, aquilo que ela publicava, eu falei, gente, eu quero ser amiga dela. E aí, a convidei para a gente tomar esse café virtual, porque ela está em São Paulo presencialmente, a gente ainda não se conheceu, mas em abril agora de 2024 estaremos juntas no Encontro Nacional de Escritoras que a Vanessa faz, e eu estarei lá, já me inscrevi e tudo mais, que eu vou lá prestigiá-la e aprender. E aí eu falei, vamos tomar um café? O que ela não sabia quando eu marquei esse encontro, e não tinha essa intenção inicialmente, é que o meu livro já estava no processo de escrita, ele já estava sendo diagramado. E a gente começou a conversar, eu falei, aí, me conta sua vida. Ela, me conta a sua. E a gente foi batendo aquele papo, né, de amigas, assim, de pessoas que vão se conhecendo. E aí ela falou, mulher, você tem que publicar, você tem que escrever seu livro. Aí então, eu escrevi. E ele agora está sendo diagramado. Aí ela, que bola, você quer que eu leia? Mentira, você quer ler? E aí ela leu, não tinha revisão, nem nada, enfim, leu. E depois falou, não, vou escrever um endosso, vou escrever a quarta capa dele, pode deixar, quem que tá escrevendo para você? Eu falei, ninguém nem sabe, eu estava lidando tanto com essa questão da impostora, que eu tratava como projeto secreto, porque eu não queria que ninguém soubesse do livro, porque a minha esperança era que se eu desistisse até o último segundo, eu pegava os livros que eu mandei fazer, que também foram 1000, né, a primeira tiragem, eu queimava, sei lá, guardava, ficava ali para ficar olhando, olha que linda essas caixas no escritório. Então, aquela conversa foi muito legal, porque a Vanessa, orientadora, ela brotou ali, e não para fazer orientações de texto, porque nem dava tempo, né, assim, meu livro saiu em 1 mês, mas nesse encorajamento de falar, coloca no mundo, é o primeiro, não quer dizer que é sua obra principal, vai, faz, aí ela olhou a capa, ela manda a capa, aí na hora eu já mandei, e aquele nervosismo. Aí eu já comecei a analisar, eu disse, não, tá muito bom essa questão gráfica, as palavras, as letras, e até uma questão de marketing mesmo, porque como é um livro que é crônica, que beira ali a ficção e a não ficção, a capa tá muito bonita, muito chamativa. Tem pessoas que olham, às vezes, os bastidores, né? Olha só o palco. E eu sempre falo que tem o palco e tem os bastidores. Então, desde 2018, que eu dou cursos de escrita, e eles eram só presenciais. Em 2020, veio pandemia e eles se tornaram todos online, porque as pessoas já me pediam de outros lugares. Eu tenho alunas em mais de 7 países, né, que moram fora e tudo mais. Então, acabou que tudo ficou online. E há muito tempo as pessoas me pediam para fazer um evento presencial. E eu, mais uma vez, mas será? Né? Aquele questionamento. E aí eu tenho uma técnica, se você quiser colocar em prática. Já quero, vou anotar. É uma técnica poderosa, tá? Já vou anotar, já peguei o planner aqui para você poder me ensinar. Eu vou anotar porque eu sou dessas. Quando a gente está com medo de fazer uma coisa, o que a gente faz? A gente anuncia em público que vai fazer. Porque aí você faz um comprometimento público e aí você é forçada a fazer. Então, foi o que eu fiz. Eu estava com muito medo de fazer um encontro nacional, porque organizar um evento do porte, que é o encontro nacional, né, num grande hotel, com toda a programação nós vamos ter nesse ano diretora de audiovisual, agentes literárias, professores de escrita, muitas pessoas de todo esse know-how. Então, eu tinha muito receio. Eu que adoro ir para evento, que já tinha ido para vários, eu disse, eu produzi um evento desses? Então, eu simplesmente falei. Eu estava numa live, e aí eu falei,
outubro, e aí botei uma data, né? Falei publicamente e pus a data, ó. Só faltou já colocar o link e falei, vocês comprem aí. Corda no pescoço. Eu disse, bom, gente, vocês já pediram há tanto tempo, em outubro tem uma novidade, Encontro Nacional de Escritoras vai acontecer, né? Não, eu lembro, eu acho que eu nem tinha dado o nome ainda, eu só falei que o evento presencial, eu falei isso, o evento presencial para escritoras vai acontecer. E aí depois eu surtei, mas, óbvio, fui organizar tudo, né? Fui orçar hotel, eu disse, tem que ser um hotel que tenha estrutura para filmar, e aí eu fui orçar filmagem, fotografia, todo esse processo, porque eu queria, inclusive, que dentro desse processo, todas as fotografias oficiais fossem dadas para as participantes, para elas usarem nos portfólios, nos clipes de notícia. Então, eu já pensava estrategicamente. E foi revolucionário, assim, foi em outubro, a primeira edição foi em outubro do ano passado. Eu vi ali mulheres que estavam estagnadas, que até já faziam o curso online, mas a Bianca, que foi a primeira que se inscreveu no segundo também, ela disse assim, Vanessa, em um mês eu fiz o que eu não tinha feito no ano inteiro. Eu saí dali, daquele lugar, com uma energia tão grande que ela fez o ensaio fotográfico de escritora, ela abriu o perfil, ela alimentou as redes sociais dela, ela conseguiu ser convidada para uma mesa na Flip. Uau! Numa dessas programações paralelas que tem nas casas no centro histórico. Então ela falou, eu não sei o que está acontecendo. Ela falou que depois ela saiu dali com muita energia para colocar em prática. E isso é legal, porque a Bianca ainda não tem o livro publicado, o livro dela ainda está inédito. Então, às vezes, as pessoas ficam, então eu não posso me inscrever no encontro porque eu não tenho um livro publicado. De maneira alguma. Você é escritora, mesmo se o teu livro... Tem dois tipos de escritora. A escritora que o livro ainda não foi publicado e a escritora com o livro publicado. Imagina, foram 4 anos escrevendo a filha. Eu só me torno escritora dele depois que ele é lançado, depois que ele é publicado? Não, durante todo o processo do livro eu sou escritora dele. Então, é muito, muito mágico isso. E esse ano vai ser no dia do meu aniversário, que é 13 de abril. Ah, maravilhoso. Eu estarei lá para te dar um abraço e aprender muito com você. E lançar seu livro em São Paulo, né? Ai, gente, ela está falando para a gente fazer o lançamento do livro em São Paulo. Pronto, está decidido, faremos. Agora e já falamos em público, agora não tem mais como voltar atrás. Aí, ó, tá vendo? Já colocando em prática agora aquilo que a Vanessa colocou, né? Você quer fazer uma coisa, um ato de coragem, vai lá e se compromete em público. Paremos. Ô, Vanessa, o que eu acho maravilhoso da sua história é porque é uma história que tem muitos elementos ali de medo, mas a coragem está o tempo todo presente, assim. Você não é uma mulher paralisada, né? O medo está ali, a situação da incerteza está ali, mas você vai dialogando e vai lidando com isso. Nessa primeira temporada do podcast Aqui Tem Textão, eu decidi abordar o tema coragem, né? Porque é o tema, assim, da primeira, né, da edição do grupo de leitura desse ano. A gente vai trabalhar com o tema de coragem. Colocar o livro no mundo, para mim, foi uma questão de muita coragem. Criar esse podcast aqui com uma estrutura, né, distante, online, sem estar com tudo perfeito, é coragem. E aí eu te pergunto, ouvindo, né? Você que publicou autopublicação, tem uma história tão maravilhosa, o que coragem significa para você? Coragem, para mim, é pegar o medo debaixo do braço. Lá no Ceará, a gente diria botar no sovaco e fazer as coisas. Porque as pessoas olham para mim e olham os resultados e dizem, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Porque eu entendi que eu tenho medo. Eu tenho medo todos os dias. Todo projeto que eu vou fazer, eu tenho medo. Mas, o que eu faço? Eu continuo fazendo. Eu estava morrendo de medo, mas eu escrevia o texto no concurso. Eu estava morrendo de medo, mas eu abri as redes. Eu estava morrendo de medo, mas eu anunciei que ia fazer. Eu estava morrendo de medo, mas eu fui buscar uma parceria. Então, acho que a grande questão é essa, o medo ele vai continuar presente. O medo, inclusive, ele é constitutivo humano, ele nos protege, inclusive, da gente não passar numa rua
e ser atropelado, porque a gente vai ter um receio, a gente olha para um lado, olha para o outro. Então, o medo, ele não vai sair daqui. E às vezes a gente pensa assim, ai, não, vai ter um dia que eu não vou ter medo. Não, todos os dias a gente vai sentir medo. Só que a gente pode conviver com ele, andar com ele. E à medida que a gente faz, Iana, o medo vai diminuindo de tamanho. Ai, meu Deus, estou saindo tão encorajada dessa conversa, tão encorajada. Isso é muito legal sobre você, Vanessa. Você é uma mulher que encoraja outras mulheres. Você fez do encorajamento de outras escritoras um negócio, no melhor sentido da palavra, um trabalho, um projeto de vida. Na escrita que você faz, nos 2 livros, você não está falando de mulheres perfeitas, você não está falando de mulheres que estão levantando um padrão daquilo que deve ser. Não são mulheres virtuosas. Não é um livro para você ler e falar, faça como essas mulheres. Não. Você olha para essas mulheres, e eu gosto muito dessa capa, porque eu vejo uma mulher meio de barro. E para mim o barro, ele significa essa formação. E esses outros desenhos que você tem aqui dentro, né, essas artes incríveis, né, que ilustram essas mulheres nessas situações e desenham para a gente quem são essas mulheres, falam dessa mulher que não é uma mulher, mas que existem várias mulheres que estão ocupando diversos espaços e a gente precisa enxergar essas mulheres de pontos de vistas diferentes e entender que o nosso ponto de vista não é único. Sim. São muitas vozes, muitas mulheres ocupando diversos espaços e batalhando pelo seu espaço. E você encoraja as mulheres a existir, né? E a colocarem a sua arte no mundo, a sua escrita no mundo. E eu acho isso muito, muito, muito bonito. Eu me sinto muito honrada por poder te chamar de amiga, né? Essa amizade que a gente está construindo e que está tão gostosa, mandar mensagem e falar, ei, Vanessa, tal, e como é gostoso isso. E deixa uma mensagem assim para a gente encerrar esse episódio para essas mulheres que ainda estão se escondendo e deixando com que o medo seja maior do que a vontade de se colocar no mundo. Aliás, fala para aquela Vanessa lá de trás, vai. Eu acho que a Vanessa Nossa, antiga era essa pessoa. é verdade, é engraçado porque agora eu tinha um programa que era formação de escritores, e é engraçado porque eu estou passando por algo que eu fazia no programa. Eu sempre fazia uma pergunta que é assim: o que a Iana de hoje falaria para a Iana lá do começo? Eita. Então, eu acho que esse movimento, e para mim, eu penso muito em liberdade. Acho que liberdade foi algo que norteou as minhas decisões, quem eu sou. A gente e a nossa criação como mulher, a gente acaba sendo poldada em todos os lugares. Então, Sim. a gente, com essa polda, a gente vai se perdendo de si mesma. Então, assim, hoje, quando eu peito os meus sonhos, quando eu faço, e sempre tem efeito colateral, por exemplo, você mencionou o hater, isso é um efeito colateral que vem da gente peitar os nossos sonhos também, né? Então, o efeito colateral, ele vai vir. Mas o que me faz dormir, botar a cabecinha no travesseiro feliz? Porque eu estou vivendo e eu estou sendo aquilo que eu sou, e não que as pessoas gostariam que eu fosse. Eu só tenho uma vida, a gente só tem uma vida, no sentido, essa vida terrena, né? Então, eu estou aqui fazendo o que eu amo e não deixando que outras pessoas tomem essas decisões por mim. Eu lembro de um colega que na verdade era amigo do meu pai, ele me viu criança. Ele deve ter seus 50 e tantos, quase 60 anos. E a gente se encontrou e eu estava falando sobre isso, sobre liberdade, e eu estava falando o quanto que hoje eu sou feliz de tomar as escolhas que eu quero, sem me preocupar com o que os outros vão pensar. E ele arregalou o olho, e eu falei assim, ainda bem que eu aprendi isso, assim, nos meus 30 anos eu consegui hoje aprender. Ele falou, eu tenho quase 60 anos, Vanessa, e eu não aprendi. A Uau. minha vida ainda se pauta no desejo do outro, no que o outro pensa ou deixa de pensar em mim, e isso me escraviza.
Então, é isso que eu posso dizer para todo mundo que está acompanhando, sobretudo para as mulheres, né? Que a gente não se perca de si mesma e que a gente possa ter liberdade, né? Uau, Vanessa, muito obrigada por essa conversa, por essa aula, né? Eu acho que esse podcast, segundo episódio, basicamente ele é uma aula sobre como você enfrentar os seus medos, como você lidar com as suas questões, como você se colocar no mundo, se apropriar dos seus sonhos e construir uma vida da qual você tenha orgulho de viver e de contar. Eu estou, assim, extasiada, muito obrigada pela sua generosidade. Em abril a gente se encontra para aquele abraço apertado, presencial, para comemorar seu aniversário, para lançar o meu livro. Muito obrigada, viu, amiga? Obrigada de verdade por esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, Iana. Fico muito feliz por você pegar um sonho, um projeto que é seu, decidir e colocando no mundo como dá, da maneira que dá, sem perfeição, porque para mim, Iana, a perfeição ela não existe. Ela só é uma busca, né? É uma ilusão quando a gente acha que a perfeição, não, só vou fazer quando tá perfeito. A perfeição é uma busca, na verdade ela não existe. E uma coisa que eu aprendi e que me ajuda muito é eu erro rápido para corrigir rápido. Então a gente precisa colocar em ação. Eu fico muito feliz que eu sei que esse podcast ele vai abençoar muitas pessoas, né? Ele vai tocar muitas pessoas. E Obrigada. quem quiser fazer os seus cursos, aprender com você, onde que te acha? Bom, vocês me encontram no vanessapassos.voz, @vanessapassos.voz no Instagram. Lá você tem acesso, pode falar comigo sobre os cursos, sobre mentorias, sobre os próprios livros também. Eu estou sempre muito atenta para as leitoras, sobre o próprio encontro. Eu acho que a gente deve fechar as vagas aí em fevereiro. Já está pertinho de fechar, mas quem tiver interesse também de ter essa experiência em São Paulo. E é isso. Muito obrigada. Ó, um beijo para vocês, gente. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Aqui Tem Textão.